O maior defeito das pessoas é ter pensamentos negativos sobre si mesmas. Eu escrevi essa frase quando uma pessoa que eu gosto muito e que eu amo muito estava repetindo muitas vezes, incessantemente, coisas, pensamentos limitantes sobre a sua própria capacidade. E eu sei que a capacidade das pessoas ela é muito grande, especialmente das pessoas muito talentosas, de superar suas dificuldades, de ir além das suas próprias debilidades. E eu sinto que a maioria das pessoas não consegue conquistar os seus objetivos na vida por causa que elas ficam repetindo para elas várias vezes por dia frases limitantes que impedem que elas cheguem e atinjam os seus objetivos. Eu tenho um amigo que fala com muita paixão de uma mulher com a qual ele viveu durante anos e, segundo ele, foi o amor da vida dele, né? Ele nunca viveu com uma pessoa a paixão e o amor que ele experimentou com ela. E todas as vezes que ele fala, né, sobre ela dessa forma apaixonada, o arremate dele é sempre o mesmo, infelizmente, que é o seguinte: eu nunca mais vou achar uma mulher como essa. Essa mulher, ela passou e já se foram as minhas esperanças. E isso é um baita pensamento negativo sobre si mesmo, né? É uma crença limitante. E eu sei disso porque eu já estive nesse lugar. E quando eu vivi uma experiência muito parecida com essa que ele viveu, inclusive ela está relatada no meu livro, né? Que eu acreditava que aquela lá era a paixão da minha vida, era o amor da minha vida, e que jamais eu teria um momento de êxtase, né, e de paixão, e de amor, e de prazer, como aquele que já tinha passado. Eu estava apegado a esse padrão de pensamento, acreditando que o auge da minha vida tinha passado, e isso é uma crença limitante. Isso é um pensamento, né, que me diminui a minha personalidade, que diminui a minha mentalidade, que diminui a minha vibração. Então, como que o universo vai me dar algo melhor do que aquilo que eu vivi? Porque eu quero viver algo melhor do que eu já vivi até agora. Se os meus pensamentos e o meu coração não estão alinhados com isso que eu quero receber, porque eu quero receber. E um dia eu estava falando com um terapeuta que é um grande gênio que vive aqui na sociedade, né? Ele estava em Florianópolis, eu não sei mais se ele vive em Florianópolis, ele é um europeu. Ele fala um inglês com muito sotaque, é o Hans o nome dele, ele é um físico quântico. E eu tava falando isso, eu nunca mais vou achar uma mulher assim, e ele olhou fundo nos meus olhos, ele falou assim, tu vai achar, ela tá te esperando, e tu tá esperando essa pessoa também. O problema é que tu não acredita nisso. E ele foi entrando na minha mente, e eu consegui compreender o que ele disse, que é o tema desse vídeo, que eu preciso acreditar que o meu futuro vai ser melhor do que o meu presente. Que o meu futuro vai ser infinitamente melhor do que o meu passado. Só que eu não posso sentar num lugar e ficar tendo pensamentos limitantes, né? O que eu tenho que fazer é todos os dias, a hora que eu acordar, me concentrar nesse futuro que eu desejo e construir ele para que ele se manifeste na minha frente. Eu tenho uma amiga que é diretora de uma empresa e ela quer sair da empresa e ela precisa capacitar alguém para ficar no cargo dela, porque ela tem um cargo de gerência. E ela já escolheu essa pessoa é a pessoa mais capacitada na equipe dela. E quando ela começa a falar as coisas que ela faz e delegar, né, a responsabilidade dela para essa pessoa que vai ficar no lugar dela, ele costuma dizer que é difícil, que ele não vai conseguir. Ele começa a perguntar para ela como que ela dá conta daquilo, só porque ela só conseguiu atingir aquela capacidade porque ela tentou com todas as forças desenvolver aquela capacidade de gerir aquela equipe. Então, quando ele fala que é difícil, ele está limitando a mente dele, né? Ele está cultivando um pensamento negativo sobre ele mesmo. Porque a partir do momento que ele considera aquilo difícil, aquela tarefa, ele vai estar diminuindo a capacidade dele de gerir aquilo, porque ele vai estar aumentando aquele problema que ele supostamente tem que resolver. Então, o que ele deveria dizer é o seguinte: eu vou conseguir fazer isso no menor tempo hábil possível. Eu vou desenvolver a minha capacidade para gerir esse problema e problemas muito maiores. Isso é ter um pensamento positivo sobre si mesmo. E nenhuma pessoa vence na vida ou supera suas próprias capacidades
tendo pensamentos negativos sobre si. A única forma de você expandir o seu conhecimento, de você expandir a sua capacidade como ser humano, seja ela profissionalmente, seja ela no setor romântico, dentro das amizades, né, no esporte, só existe uma forma de você atingir uma performance mais alta que você tem e, consequentemente, amar mais, conquistar uma pessoa que está mais alinhada com seus objetivos e seus propósitos de vida, né? Ter um trabalho melhor que te satisfaça mais e que te remunere bem. Só existe uma forma. Você tem que acreditar no seu potencial, você tem que construir um método de pensamento onde você se valorize, onde você tenha o tempo inteiro atitudes positivas sobre si e você pense que você é capaz e não que o desafio que está na sua frente é impossível de se realizar. Não existe grande pessoa no mundo ou grande personalidade do mundo que tenha tido pensamentos limitantes sobre si mesmo. As pessoas que venceram na vida, independente do setor, né? Seja na arte, no esporte, no amor, na empresa, financeiramente, elas acordavam e tinham diligência no pensamento e nas suas atitudes. E elas nunca pensavam, isso é difícil, não vou conseguir. Elas pensavam, por mais que esse desafio, né, me leve aos meus limites da minha capacidade, eu vou transpor esses desafios. Eu não tenho outra coisa mais importante para fazer da minha vida do que transpor as minhas próprias limitações e ser uma pessoa cada vez melhor. Eu sou muito capaz, eu consigo realizar tal feito, eu vou fazer. Ele pode parecer difícil agora, mas em algum momento, em algumas horas, em alguns dias, meses ou anos, isso daqui vai ser algo que eu vou fazer com extrema facilidade, porque eu sou perfeitamente capaz de fazer isso. E aquele meu amigo que fica repetindo para si mesmo que ele já viveu a grande paixão da vida dele, que ele já viveu o grande amor da vida dele, eu tenho certeza que se a gente perguntar para ele, falar assim, você quer viver um amor como esse novamente? Você quer viver um amor mais grandioso que esse que você considera, né, o melhor episódio da sua vida romântica? Eu não tenho a menor dúvida que ele vai dizer assim, sem sombra de dúvidas, né? Eu quero viver isso hoje, se estiver disponível. E isso está disponível. Ele só não colhe, né, essa disponibilidade, essa abundância que o universo oferece para ele, né, e que está disponível para ele simplesmente pegar, porque ele não conseguiu virar essa chave na mente dele. Ele fica repetindo há meses, né, há anos que eu conheço ele, ele fica repetindo que o momento mais grandioso da vida dele no setor romântico ficou para trás. Ele ainda não se livrou desse pensamento limitante. Ele ainda não consegue enxergar isso como um futuro realizável. Ele continua manifestando como se fosse um passado inatingível novamente. E é exatamente isso que limita ele. E o que ele não pode fazer é simplesmente acreditar nisso e ficar de braços cruzados. Porque eu sei que a cada momento em que uma oportunidade se coloca na frente dele, o que ele faz é, primeiro, ele não acredita que ali pode nascer essa oportunidade, dele ter um momento mais grandioso, e ele não trabalha com diligência. Ele não acredita que a próxima pessoa que ele vai conhecer possa ser essa pessoa, ou que ele vai despertar nele ou nela essa paixão. Ele simplesmente pensa, essa pessoa não é como ela não tem as mesmas características, não é aqui. E aí ele acaba se apegando ao passado novamente e não à construção de algo que ele realmente deseja muito. Então, se você tem um sonho, se você tem um objetivo em qualquer setor na sua vida, profissional, amoroso, no esporte, na sua performance física, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar esses pensamentos negativos, porque eles criam um véu entre você e o seu objetivo. Eles fazem com que você caia em ciladas da mente, né, em arapucas mentais, que fazem com que você desvie o foco muitas vezes. Você está quase atingindo o foco e aí você de repente começa a ter esses pensamentos limitantes, esses pensamentos tristes, né? Esses pensamentos negativos que limitam a sua capacidade e aí você cai nessa arapuca. Então, a primeira coisa para atingir o seu objetivo e o seu sonho é acredite no seu potencial. Essa frase é aquela frase, né, dos livros de autoajuda. Mas é somente acreditando no seu potencial de realizar e fazer com que as coisas que são hoje difíceis se tornem coisas fáceis e trabalhando dedicadamente, com diligência, para transpor as nossas próprias limitações, que nós vamos conseguir atingir os nossos sonhos, metas e objetivos. Não tem outro jeito.
Você tem que começar a fazer isso hoje. Amanhã é tarde demais, o amanhã nunca vem. O tempo de fazer isso, de acreditar em si e de dar o seu melhor é hoje, não amanhã. Hoje, agora, nesse segundo, desliga esse vídeo e vai alinhar os seus pensamentos com o seu objetivo e acreditar que você é totalmente capaz e que vai ser fácil. Não é difícil.